Boa noite. Boa noite. Fazemos a leitura do primário Mário e iremos dar uns avisos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a Deus, porque nós podemos estar reunidos nesse lugar de paz, que nos traz dando acolhimento. E eu gostaria de fazer um convite para que vocês trouxessem suas crianças, filhos, netos. Nós estamos fazendo plantação de histórias. E é tão bom ouvir histórias, né? Nós gostamos e com certeza as crianças vão gostar também. Serão todos bem-vindos. Tá bom? Obrigada. Eu gostaria de avisar que nosso grupo de estudo vai recomeçar agora após o Carnaval, dia 13, às 19 horas. Nós vamos começar o estudo nas quintas-feiras, tá? Do Livro dos Espíritos. Ainda dá tempo de se inscrever. Este ano ainda estou aceitando alunos novos, tá? Quem quiser começar, nós temos um caderno ali, é só deixar o seu nomezinho e o telefone, tá? Que depois eu entro em contato. E nós temos também uma rifa para a gente angariar fundos para casa, que é de uma batedeira e uma toalha de mesa. Tá? Então a gente tem os números ali, ainda não estabelecemos o dia do sorteio, até que a gente consiga vender todos os números, ou quase todos, né? Daí a gente avisa vocês quando for o sorteio. É R$5 o número da rifa, certo? Obrigada. Nós vamos fazer a leitura do trabalho. Pedindo permissão do mentor da casa, Henrique Esbarçamento e sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que levamos para nossas casas, e assim, em nome de Jesus Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta-feira à noite. Nosso irmão de la Torre de Torres vai fazer a explanação, nossa irmã Maria a leitura do Evangelho e a Ida a irradiação para os lados. Boa noite, irmãos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados. Tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito, conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver. Toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações, os espíritos são muito avançados. Esses não são ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Assim, depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. É de se considerar também que, no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais,
A situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado por seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui, nesta casa, abençoada, protegida, e que nós possamos levar daqui aquilo que vamos buscar hoje. Paz de espírito, o amor, o sentimento, a sensibilidade, a união dos seres que nós tantos precisamos aqui nesse planeta, nesse momento que estamos vivendo. Hamed, ele sempre conta uma história para nós, e dessa história tem uma lição. E aqui nesse livro, eu estava lendo, ele contou a história da raposa e do urubu. O urubu faminto comendo a sua carne e a raposa faminta sem nada a comer. E observava o urubu comendo a carne. A raposa astuta começou a conversar com o corvo. Que lindas penas macias que tu tens. O teu canto deve ser maravilhoso, deve encantar a todos nós. E começou a elogiar tanto o corvo que ele começou a inflar, ficou faceiro, feliz, né? Até que a raposa disse, quem sabe o teu canto ilumina os nossos corações. E o corvo abriu o bico, a carne caiu, a raposa pegou a carne e fugiu. Moral da história. Não vamos apreciar tanto os elogios, porque às vezes não é verdadeiro. Remédio. No nosso estudo de hoje, eu estou até feliz hoje. A Gladys e o Silvio estão aqui, são meus professores, muitas palestras assisti, livros e etc. O nosso estudo de hoje é do Chico, Boa Nova, capítulo 17. Jesus na Samária. Quando a gente fala em Jesus, a gente se emociona um pouco, porque ele é tão lindo, tão maravilhoso, que só em falar a gente já começa a sentir a força que ele tem, a luz e tudo que ele fez por nós, todo esse tempo que estamos aqui. Mas, na história, Jesus descendo de Jerusalém, os seus discípulos, trabalhando como sempre, caminharam o dia todo. E chegaram em Samaria à tardinha. Os discípulos, com fome, foram até o próximo vilarejo buscar comida. E Jesus ficou ali, descansando. Ele observando todo o local, aqueles campos bonitos, aquelas árvores, que de repente ele olha, vem uma senhora caminhando, uma talha, um pote no braço, vindo em direção a ele. Ele ficou observando. Foi até ela também. E ela vinha tão distraída, tão pensativa, que não notou a presença de Jesus naquele momento. A não ser que ela chegou bem próximo ao poço, ou à fonte, como se diz, para pegar a água. E Jesus, olhando para ela, com aquela cara linda, maravilhosa, aqueles olhos lindos, aquela força que ele tem, magnético, quando chega perto da gente, e disse a ela,
me dá um pouco d'água. Ela olhou para ele, mas como? Tu és judeu e está me pedindo água? Eu sou samaritana. E Jesus, nesse momento, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Nesse momento, disse para ela. E ela continuou, né? Como sendo tu judeu, me pedes um favor a mim? Interrogou bem tranquila. Jesus olhou mais uma vez para ela com muita simplicidade, com meiguice, tranquilo e falou: os judeus e samaritanos terão acaso necessidades diversas entre si? E ela ficou observando Jesus. Bem se vê, continuou Jesus, que não conheces o dom de Deus, nem guardastes os mandamentos. Pois se tivesse feito, compreenderíeis que eu poderia te dar a água viva. Vocês notaram o nome que ele deu para a água? Água viva. E ela perguntou: o que quer ser água viva? Questionando, impressionada pela fala de Jesus. Se a água aqui existente é a única, desde o nosso nascimento até hoje, quem serviu para nós de água foi o poço de Jacó. A água viva, mulher, disse Jesus, é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus, que santifica todas as criaturas. Vendo a mulher envolvida em suas palavras, reforçou Jesus. E continuou a falar: esse poço de Jacó, um dia pode secar. E aqui nesse leito, onde tem essa água linda, límpida, poderá ser ninho de cobra. Imagina como ela ficou. Aí ele disse para ela: tu não sentes a verdade em minhas palavras? Tu não conseguiu entender o que eu estou tentando fazer? Mesmo que leves essa vasilha com água para casa, em breve vais retornar, porque a tua sede vai voltar. Com certeza. Jesus mostra a ela que a sede material passa e volta. Assim como todas as nossas necessidades materiais. A casa bonita, a roupa, as joias, os utensílios da casa, tudo vai e tudo volta. Os brinquedos das crianças, tudo que é material, vai e volta. E não haverá mais, se tomarmos da água viva, mais necessidade de nada, nem de coisas materiais, porque se renova a vida a cada instante com ela. Será duradouro o conforto adquirido com a água viva? Mesmo que seus caminhos sejam repletos de barreiras? O que seriam essas barreiras da água viva? O que seriam as barreiras que, se porventura, se apresentariam a ela ou ao povo dela? Toda a nossa busca existe a necessidade de luta. Toda a nossa batalha para evoluir, para adquirir, existe um sacrifício, não é verdade? E esse sacrifício, essa luta, que Jesus está tentando mostrar para ela, caso ela venha aceitar a tomar a água viva. Porque não é só tomar a água viva, ela tem que lutar, tem que pesquisar, tem que buscar, tem que adquirir fé, tem que adquirir força, tem que ter a crença.
tem que ser verdadeira na hora que ela vai tomar a água. A senhora ouvia atentamente tudo que Jesus falava. Tinha uma profunda impressão que aquelas palavras chegavam ao máximo em seu interior. Seu espírito atento, como seria uma nova revelação. E ela disse: Senhor, dai-me essa água. Por que será que ela pediu água? Será que a gente sabe por que ela pediu água? Porque ela já vinha pensando, analisando a verdadeira situação e colocação em que ela estava. E faltava só essas palavras de Jesus para orientá-la, ajudá-la na escolha. Mas por que tudo isso? Porque ela, em Samaria, vivia perturbada, confusa com seus parentes que diziam que o Senhor Jesus, ou Deus, ou aquele a quem eles se reverenciavam, tinha que ser atendido em templos grandes, enormes, ou somente em Jerusalém, em Samaria, naqueles muros que existiam. E ela muito confusa, ela triste, mas ouvindo essas palavras de Jesus, ela começou a ter um entendimento mais formal, mais interessante, por aquilo que ela buscava no interior dela. E ela conseguiu assimilar com essas palavras de Jesus o que realmente ela queria. Eu fiz uma pergunta: o que era a água viva que Jesus ofereceu à samaritana? A resposta, preste bem atenção na resposta. Essa água viva é um chamado para a renovação, ao rompimento de preconceitos, de busca sincera por Deus, que é uma coisa tão íntima, tão particular, tão individual de cada um. E a gente teria condições de realmente de fazer isso? Com certeza. Nós somos fortes. Estamos aqui para ser felizes, não é verdade? Estamos aqui para evoluir, independente dessa encarnação, ou independente de outras encarnações, nós vamos continuar evoluindo. E a gente tem essa força, sim, com certeza. E o que nós teríamos que fazer? Uma reforma íntima. Nós temos que mudar a nós mesmos e não tentar mudar os outros. A gente tem que aceitar os outros como eles são. E nós temos que melhorar, sim. A outra pergunta que eu fiz é: o que é a água viva no Espiritismo? Nós estamos na casa espírita, estamos estudando, então a gente tem que saber, às vezes, o que é para a casa espírita ou para o Espiritismo a água viva. A água viva está no amor, que liga todas as almas para a felicidade que se perpetua no espaço e no tempo. Não conseguimos as coisas com facilidade. A água é espiritual. Ela é um produto do triunfo do Espírito sobre a matéria. O pensamento de Jesus girava sempre em torno de coisas espirituais, para ajudar, para praticar a caridade, para praticar o amor. Ele nunca falou em bens materiais. Prova é que ele fazia essas aplicações do Evangelho a pé, junto com seus discípulos. Jesus sempre foi humilde. Ele nunca procurou mostrar
o que realmente ele sabia, o que realmente ele poderia fazer. Pelo contrário, ele ficava quietinho, sempre na dele, humilde, mas com muito amor, com muita força, sempre tentando ajudar aquele que precisava. Aí eu fiz umas ponderações aqui, escrevi. A água viva é diferente da água do poço de Jacó, que era cansativa só em puxar o balde. A água viva de Jesus é Ele, porque Ele é soberano. Jesus prometeu de quem bebesse a água viva nunca mais teria sede, pois estar com Jesus é se manter sem necessidades. Não é verdade? É verdade, gente. Se nós conseguirmos manter Jesus no coração, nós não precisamos de nada. Porque a vida nos conduz para a nossa casa, dentro da nossa casa, o nosso trabalho, que é o nosso pão de cada dia, o nosso conforto. A gente tem isso. Imagine a gente tendo isso tudo que a gente tem, mais Jesus no coração. O que falta para muita gente, para nós humanos, é acreditar na potência, na força que Jesus nos dá. Estamos aqui hoje, em 2025, falamos do Evangelho, falamos dos livros dos Espíritos, falamos de Kardec, falamos de Chico, não é verdade? Mas graças a quem? Quem disse para nós que nós teríamos a terceira revelação? Quem foi que disse? Jesus. Jesus veio, não desmoralizou Moisés com as suas leis. Ele ajudou. Ele veio e tentou ser o mais possível, com flexibilidade de entendimento. Mas não era entendido. Prova é que ele foi judiado, foi crucificado. Então Jesus é uma força que a gente tem que ter dentro de nós. A gente olha na árvore, tem Jesus. A gente olha na cachoeira, tem Jesus. A gente olha o mar, tem Jesus. A gente olha o rio, tem Jesus. Onde quer que estejamos e olhamos a natureza, tem Jesus. Imagina Ele no nosso coração. Que maravilha! Que força nós teríamos para enfrentar todas as nossas dificuldades, porque nós temos dificuldades. Não é verdade? Nós temos. Mas nós temos que lutar, ultrapassar essas barreiras, deixando egoísmo, deixando inveja, deixando a ambição de lado e trazendo para o nosso lado a caridade, o amor, a verdade como é importante, a razão como é importante. Não precisamos humilhar ninguém, não precisamos judiar de ninguém. Sejamos nós mesmos na nossa caminhada, porque nós passamos por várias dificuldades, por várias perdas, mas estamos evoluindo, estamos caminhando. E essa é a parte principal de estarmos aqui. Jesus se descreve como fonte de água viva e fonte de uma vida eterna. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos protege. A água viva é um chamado para romper com os preconceitos e buscar sinceramente por Deus. E como podemos fazer isso? Acreditar em uma reforma íntima. A água viva ensina que verdadeiramente a saciedade não vem das coisas do mundo, vem do amor de Deus. Como é importante, né? Olhem bem o resultado. A mulher se render
as afirmações de Jesus e pediu a ele que ajudasse, pois estava confusa e seu espírito estava na melhor maneira de purificar a sua vida, de santificar os seus atos. Queria sim seguir o que para ela Jesus falou, porque ela acreditava em suas crenças. Independente ou não, Jesus disse ainda: mesmo que exista um monte, mesmo que existam os templos, o amor a Deus não é material. Amar a Deus é espiritual. Então não precisa de templo, não precisa de monte, não precisa de nada. Precisa de fé e acreditar que Deus, Jesus, é soberano. E ela disse mais ainda para Jesus que ela estava enfrentando dificuldade com as religiões no local. E Jesus respondeu para ela amigavelmente: tens razão. Agora, isso eu vou chamar a atenção para nós, porque vem até hoje acontecendo o que aconteceu lá. Olha bem, tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Ele não disse família católica, apostólica, evangélica, espírita, não falou. Realmente, as religiões estão confundindo a família grande humana. Entretanto, o pastor colocará uma cerca, como se faz os pastores para separar as ovelhas, e afirmo-te que virá um tempo e que não se adorará a Deus neste monte e nem em um templo sinuoso. Então, qual a mensagem que fica para nós? Amar, proteger, amparar o nosso próximo. A nossa família está junto. Os nossos parentes estão juntos. Quem é nosso próximo? Lembra do angu e da raposa? Vamos meditar. Vamos levar para casa uma saudade de Jesus Cristo no coração e conversar com Ele, pedindo a Ele que nos oriente, que nos proteja, que nos dê força para que nós possamos trilhar esse caminho até nosso último dia dessa encarnação com muito amor e carinho. Boa noite. Obrigado pela atenção de todos. Vamos esperar que a lição cancelares, que você se concentre para viver um pensamento positivo. Então, o irmão que está precisando de ajuda, no lugar que ele estiver. Vamos orar neste momento em que a espiritualidade está toda a nosso favor e que nós estamos com a mente e os corações abertos para receber tudo o que a gente necessita e merece. Amado Mestre, queremos neste momento orar pelos nossos irmãos de jornada que já partiram para a verdadeira vida, por aqueles que se encontram anotados na caixinha, que eles recebam a visita fraterna e amiga de espíritos bondosos e consoladores. Jesus, intercede junto a Deus por nós e não dispensa o amparo desses espíritos bondosos da equipe de Eurípides Barçanufo a nos amparar, a nos intuir. E neste momento possamos colocar todo o nosso afeto, nosso amor, nossa dedicação, nosso conhecimento para os nossos irmãos que não te conheceram, que não tiveram
a oportunidade que nós estamos tendo neste momento. Mestre querido, esses irmãos que partiram para a espiritualidade sem te conhecer, possam receber uma visita fraterna e amigável de espíritos bondosos e consoladores. Os nossos entes queridos, que já partiram antes de nós, que preparem o terreno para quando chegar a nossa vez. Permita, Jesus, que eles recebam no âmago do seu perispírito essa nossa irradiação de fé e a certeza de que um dia estaremos todos juntos, aí no mundo espiritual ou aqui na Terra, como for necessário. Obrigada, Senhor. Queremos orar pelos nossos irmãos que partiram de forma violenta através dos eventos climáticos, de acidentes, os desencarnes coletivos. Que eles sejam encaminhados, Senhor, para um local de refazimento, aonde entenderão a sua verdadeira situação. Mestre querido, queremos orar pelos nossos lares, que a nossa casa seja toda magnetizada por esses fluidos de harmonia, de paz e de equilíbrio. Que todos nós que moramos lá possamos estar recebendo essas energias dessa equipe maravilhosa e amorável de Eurípides Barçanufo e outros seres amoráveis, Bezerra de Menezes, que possa ser fluidificada os nossos alimentos, a nossa água, e que nós possamos estar abertos para receber todos esses benefícios. Que cada aposento da nossa casa receba esse magnetismo através do amor e da nossa boa vontade, da nossa boa mente. Se algum irmão nosso se encontre lá, num leito de dor, que eles possam receber e perceber esses espíritos amoráveis, levando-lhes consolo e harmonia. E nós, Jesus, que aqui estamos, queremos agradecer pela oportunidade da reflexão, orando por todos os nossos irmãos que se encontrem nas ruas, nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos, nas prisões, que eles recebam uma visita fraterna de espíritos bondosos e consoladores, ou de qualquer um de nós que somos instrumentos, Jesus, da tua misericórdia. Por isso, neste momento, oramos por nós mesmos, que a gente possa estar cada vez mais próximos de Ti, que todos que se aproximem de nós, encarnados ou desencarnados, possam sentir a Tua presença amiga através das nossas atitudes, da nossa boa vontade, para que a gente possa então ser realmente fraternos. Obrigada, Senhor. Não dispensa o amparo desses nossos amigos espirituais. Muito obrigada e que assim seja. Agora vamos para o passe, aumentar o esse hoje para a guarda para receber os fluidos positivos.